Hello, folks! E aí, galerinha? Gostaram aí da introdução? Então, vamos lá. A nossa aula de hoje, nós vamos registrar e tentar entender um pouco mais sobre as chamadas tag questions. Quando a gente fala em questions, falamos em questionamentos, em perguntas, tá? E tag, nós vamos ver qual o significado que algumas pessoas já até utilizam, né? Na chamada hashtag. Mas hoje nós vamos entender qual é o significado de tag dentro das frases interrogativas chamadas tag questions. Let's go! Pay attention, people. I have here the tag questions, okay? And I put to everybody the definition when we need to use tag questions, ou seja, quando que nós vamos utilizar as tag questions. A question added to a declarative sentence, usually at the end, to engage the listener, verify that something has been understood, or confirm that an action has occurred. Ou seja, quando é que nós vamos utilizar tag questions? Geralmente ela é utilizada para confirmar uma informação que foi mencionada anteriormente. Ou seja, dentro de uma própria frase existe uma ação e um contexto e eu quero confirmar se de fato esse contexto aconteceu ou não, se essa ação foi realizada ou não. Tá? E essa parte que está aí abaixo do ponto de interrogação em vermelho é geralmente para a gente poder confirmar. Tá? É mais uma informação sobre o que eu acabei de mencionar para vocês em português. A tag question is used at the end of a statement sentence to get the confirmation from the listener or just to express one's doubt. A question sentence, on the contrary, yes, here, is used to get the answer. Então, basicamente é para nós mencionarmos uma situação que foi dita anteriormente de forma positiva ou negativa. Vejamos aí essa diferença. Tá, galerinha? Ó, they are very tired, aren't they? O que aconteceu aqui nessa frase? Vou chegar um pouquinho mais próximo para vocês poderem observar. Na primeira oração, eu utilizei aqui, deixa eu ver onde está minha setinha, para poder levar até vocês. Beleza. Eu tenho aqui o are, que é o verbo to be, conjugado na forma positiva, tá? Quando eu jogo lá para o final da frase, esse aren't they, tá? É a minha chamada tag question. Por quê? Eu estou mencionando aqui na primeira oração seguinte. They are very tired. Eles estão muito cansados. Aren't they? Não estão? Em português, a gente utiliza muito, tá? A expressão chamada não é ou abreviando tudo, né? Eles são muito cansados, né? Esse né ou não é na língua portuguesa, ele é a marca desse chamado tag, tá? Então, tag, qual seria o significado disso em inglês, tá? O significado de tag significa etiqueta ou rótulo. A gente acaba rotulando uma informação, tá? E esse rótulo, tá, é a marca dessa frase bem curtinha que nós utilizamos em inglês, que é chamada de tag. E aí é chamada de tag question porque ao final dessa oração nós temos um ponto de interrogação. Vamos ver o próximo exemplo. Olha o próximo exemplo. They are not very tired, are they? Então agora eu utilizei não mais a forma negativa no final da oração, e sim a forma positiva. Por quê? A primeira oração eu tenho forma negativa. Ó. They are not. Então, o que nós podemos concluir a partir disso? Sobre tag questions, sobre as estruturas. Olha aí. Se a sua primeira oração ela for positiva, o verbo estiver na forma afirmativa, a sua tag question estará na forma negativa. Ou, se a sua estrutura, sua primeira estrutura frasal, estiver na forma negativa, a sua tag question estará na forma positiva. E aí, o que eu utilizo numa tag question? Basicamente, vamos ver aí? Let's go. Auxiliary verb plus personal pronoun. Ou seja, eu utilizo após aqui a sentença, seja na forma positiva ou negativa, eu sempre tenho que ter o verbo auxiliar,
mais um pronome pessoal, ok? Vamos ver o próximo. Make a tag question sentence. She's your friend, isn't she? Por que eu utilizei agora, nesse contexto, tá, galerinha? A questão do is, mais uma vez. Eu tenho ali o verbo to be, tá? Na primeira oração eu tenho is, ele está conjugado aqui no presente simples, beleza? Ele está na forma positiva. A minha tag question, ela vai estar na forma negativa. Lembrando que tag question, já que é algo curto e pequeno, o verbo auxiliar na forma negativa tem que estar abreviado, tá? Eu não posso colocar is not, tem que ser sempre forma abreviada, isn't. E no final eu coloco a pessoa, que no caso é o pronome, no final da oração, ok? Então tá lá, a positive tag question sentence. Passamos para o próximo. Beleza. Nós temos aí um primeiro ponto, tá? Existem 5 tópicos, 5 pontos que vocês devem seguir para utilizar uma tag question. Então, eu vou finalizar uma primeira parte do meu vídeo aqui, tá? Com esse point 1, e eu vou dar seguimento na segunda parte. Mas vamos lá. Point 1. A comma is used between the main sentence and the tag part. Então, pessoal, primeiro ponto aqui, primeiro aspecto, tá? Comma significa vírgula. A vírgula é usada entre a frase principal, que é essa primeira frase aqui, e a tag part, tá? Que é a parte da tag question. Eu tenho que ter a presença da vírgula para eu dar essa pausa e fazer esse questionamento, tá? Não pode esquecer o uso da vírgula, senão você não terá a chamada tag question. Então, vamos para o próximo vídeo, ok?